Branca de Neve. Para mim, a mais clássica de todas as histórias clássicas que há tantos séculos encantam as crianças. Escrita por Jacob e William Green, alemães, no século XIX. Olha que beleza. Num dia de inverno, enquanto a neve caía, sentada à janela, uma rainha costurava. De repente, ela espetou o dedo e uma gota de sangue caiu sobre a neve. Que felicidade se eu pudesse ter um filho de pele tão branca como esta neve, lábios rubros como esta gota de sangue e cabelos negros como o ébano desta janela, sonhou a rainha. Pouco tempo depois, ela teve uma menina que recebeu o nome de Branca de Neve. Infelizmente, a mãe morreu durante o parto. Um ano mais tarde, o rei casou-se pela segunda vez. A nova rainha era muito bela e muito orgulhosa de sua beleza, mas não gostava de Branca de Neve. Tinha um espelho mágico, ao qual perguntava todo dia: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E o espelho respondia: senhora, sois vós a mais bela do reino. Então a rainha se alegrava, pois o espelho não falava senão a verdade. Branca de Neve, no entanto, crescia e se tornava mais e mais bela. Um dia, defrontado com a velha pergunta, o espelho respondeu de modo diverso: senhora, sois bela, mas Branca de Neve é 1000 vezes mais bonita. Horrorizada, a rainha chamou um caçador e lhe disse: não quero mais vê-la. Leva-a para a floresta, mate-a e me traga seus pulmões e seu fígado como prova. O caçador obedeceu-lhe e levou a princesinha embora. Porém, quando sacou a faca, Branca de Neve rompeu em lágrimas, suplicando-lhe: não me mate, bondoso caçador, deixe-me fugir e prometo nunca mais voltar. A menina era tão bela que o caçador se enterneceu. Salve-se, minha pequena, disse ele, julgando que as feras selvagens logo a devorariam. A ideia de não ter mais de matá-la aliviou-o de um grande peso. Na volta para o palácio, decolou um filhote de javali, retirou seus pulmões e seu fígado e os entregou à soberana. O cozinheiro real foi encarregado de prepará-los e servi-los à rainha má, a qual se deliciou mastigando as vísceras que supunha serem de Branca de Neve. Na imensa floresta, a princesinha desatou a correr, esfolando-se em espinhos e pedras. Ela correu sem parar e foi tão longe quanto seus pés lhe permitiram. A noite caía quando, sem poder dar mais um passo, ela avistou uma casinha, onde entrou para descansar. No interior, tudo era minúsculo, mas muito limpo e encantador. Sobre a pequena mesa, coberta por uma toalha branca, havia 7 pratinhos, 7 colherinhas, 7 garfinhos, 7 faquinhas e 7 copinhos. Ao longo da parede, aliavam-se 7 caminhas com belos lençóis brancos. Branca de Neve tinha fome e sede. Ela comeu um pouco de cada pratinho e bebeu um gole d'água de cada copinho. Em seguida, quis deitar-se, mas nenhuma das caminhas parecia ser do seu tamanho. Uma era muito comprida, outra muito curta, outra muito estreita. Experimentou todas e na 7ª, enfim, ela coube perfeitamente. Aí ali se deitou e caiu num sono profundo. Noite escura, os donos da casa voltaram. Eram 7 anões que trabalhavam nas montanhas.
acenderam seus 7 pequenos candelabros e logo notaram que alguém havia entrado ali. Tudo estava removido, remexido, fora da ordem em que haviam deixado. "Quem sentou na minha cadeirinha?" perguntou o primeiro. "Quem esvaziou meu pratinho?" quis saber o segundo. "Quem pegou meu pãozinho?" questionou o terceiro. "Quem comeu meus legumes?" protestou o quarto. "Quem usou meu garfinho?" indagou o quinto. "Quem sujou minha faquinha?" surpreendeu-se o sexto. "Quem usou meu copinho?" inquietou-se por fim o sétimo. Depois, o primeiro viu sua cama revirada e gritou: "Quem deitou na minha caminha?" Os outros correram para ver e foram exclamando uns para os outros: "Na minha alguém também deitou!" Todos assim reagiram, à exceção do último, que encontrou Branca de Neve estendida em seu leito. Ele chamou os outros, que vieram e deram gritos ao descobrir a princesinha. "Oh, que encanto de menina!" sussurraram. "Como é bonita!" Tamanha era a beleza da hóspede que eles não quiseram acordá-la, deixaram-na dormir ali mesmo. Na manhã seguinte, ao levantar-se, Branca de Neve se assustou ao ver pela primeira vez os 7 anões. No entanto, eles se mostraram muito amáveis. Perguntaram a ela como se chamava e o que fazia ali. Branca de Neve contou-lhe sua história. "Fique conosco, cuidaremos para que nada lhe falte." "Sim, aceito de todo o coração", respondeu Branca de Neve e passou a morar ali. De manhã, eles partiam para as montanhas. Quando voltavam à noite, uma boa refeição os esperava. Enquanto isso, no castelo, a rainha perguntava ao espelho mágico: "Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu?" "Senhora rainha, aqui sois a mais bela, mas além dos montes de bronze, na casa dos 7 anões, Branca de Neve é 1000 vezes mais bonita." A rainha tremeu. Então, Branca de Neve ainda vivia. Sem demora, a rainha se pôs a pensar numa forma de assassiná-la. Não teria descanso enquanto não fosse a mais bela. Por fim, imaginou um modo de resolver o problema. Maquiada de velha e vestida com trapos, percorreu as 7 montanhas e foi bater à porta dos 7 anões, gritando: "Belas mercadorias à venda! Belas mercadorias!" Branca de Neve se debruçou na janela. "Bom dia, minha senhora", disse ela. "O que traz para vender?" A velha lhe mostrou um cordão de fios de seda de várias cores. Era tão bonito que Branca de Neve abriu a porta para comprá-lo. "Mas minha filha, como você está desarrumada!" exclamou a velha. "Venha cá, que eu passarei o cordão no seu corpete. Vai ficar deslumbrante." Confiando na vendedora, Branca de Neve se deixou enlaçar. Contudo, a velha amarrou tão rápido o corpete e o apertou com tanta força que a jovem ficou sem fôlego e caiu como morta. "Pronto! Acabou-se a mais bela!" disse a rainha e saiu correndo. Na hora do jantar, os 7 anões voltaram para casa. Qual não foi o espanto deles ao descobrirem a princesinha desmaiada no chão. Levantaram-na e, vendo que seu corpete estava muito apertado, cortaram rápido o cordão. Ela então recuperou o fôlego e pouco a pouco foi voltando a si. Quando os anões souberam o que havia acontecido, disseram-lhe: "Essa vendedora só pode ser a rainha má, disfarçada. De agora em diante, quando não estivermos aqui, não deixe ninguém entrar." Nessa altura, a rainha, já de volta ao castelo,
perguntava ansiosa ao espelho. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E o espelho respondeu como antes. Senhora rainha, aqui sois a mais bela. Mas além dos montes de bronze, na casa dos 7 anões, Branca de Neve é 1000 vezes mais bonita. Ao escutar tais palavras, percebendo que Branca de Neve novamente escapara da morte, o coração da rainha quase parou. Oh, dessa vez inventarei algo fatal, disse ela. E preparou um veneno poderoso que derramou sobre um pente. Depois, disfarçou-se de novo, assumindo o papel de outra velha senhora. Percorreu as 7 montanhas e bateu à porta dos 7 anões, gritando: belas mercadorias à venda! Branca de Neve abriu a janela e disse: vá embora, por favor. Não posso abrir a porta para ninguém. Ao menos olhar você não pode, não. Imediatamente lhe ofereceu o pente envenenado. A jovem o achou tão belo que não pôde resistir. Abriu a porta para comprá-lo. Deixe-me agora mostrar as qualidades do produto, disse a velha. Permita-me penteá-la. Totalmente incrédula, Branca de Neve concordou. Porém, assim que o pente roçou-lhe os cabelos, ela desfaleceu. Feito! Exultou a rainha má. Desta vez, bonitinha, você morreu. E foi-se embora. Por sorte, a noite chegou rápido e os 7 anões voltaram para casa. Ao ver Branca de Neve estatelada no chão, lembrando-se da rainha, felizmente não demoraram a notar emaranhado em seus cabelos o pente envenenado. Depois que o retiraram, ela recobrou os sentidos e lhes contou o que ocorrera. Mais uma vez, recomendaram-lhe prudência. Não deveria abrir a porta para ninguém. Do seu turno, a rainha, já no castelo, foi logo perguntando ao espelho mágico: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E novamente escutou: senhora rainha, aqui sois a mais bela. Porém, além dos montes de bronze, na casa dos 7 anões, Branca de Neve é 1000 vezes mais bonita. A rainha começou a tremer de raiva. É preciso que morra, disse. Nem que para isso eu mesma tenha de dar a vida. Trancou-se então em um quarto secreto e preparou uma maçã envenenada. Por fora, a fruta era magnífica, vermelha de um lado e branca do outro. No entanto, bastava morder um pedacinho para dar o último suspiro. Pronta a maçã, a rainha se disfarçou de camponesa e saiu apressada. Percorreu as 7 montanhas e voou para a casa dos 7 anões, batendo à porta. Branca de Neve se debruçou na janela. Não posso abrir, disse a jovem. Os 7 anões me proibiram. Azar o seu, respondeu a camponesa. Venderei em outro lugar muitas maçãs. Tome uma, prove. Não, obrigada, agradeceu Branca de Neve. Não posso aceitar. Tem medo de quê? Acha que está envenenada? Veja, cortarei a maçã ao meio. A metade vermelha é mais bonita. É para você. Eu fico com a branca. A fruta fora preparada de tal maneira que o veneno se restringia à metade rubra. Ao ver a camponesa morder a maçã, Branca de Neve ficou tentada. Por fim, estendeu a mão e aceitou a oferta. Entretanto, a primeira mordida caiu morta no chão. A rainha se pôs a gargalhar. Desta vez, os anões não poderão ressuscitá-la. De volta ao castelo,
Sem perder nem um segundo, a rainha interrogou mais uma vez o espelho e escutou o que queria. Senhora rainha, sois vós a mais bela. Finalmente, seu coração invejoso encontrara a paz, tanta quanto pôde encontrar um coração desse tipo. Era noite, quando os anões regressaram. Novamente encontraram Branca de Neve no chão, mas dessa vez alento algum saía de seus lábios. Eles a reergueram, buscaram algum objeto envenenado, despiram-na, pentearam-lhe os cabelos, lavaram-na com água, depois com vinho. De nada adiantou. A princesinha estava morta. E assim permaneceu. Eles então choraram 3 dias seguidos. Depois prepararam-se para sepultar Branca de Neve. E continuava fresca e rosada, como se estivesse viva. Nós não podemos cobri-la de terra, disseram os anões. Fabricaram então um caixão com tampo de vidro, onde a puseram. Sobre ele fixaram uma placa com o nome da jovem em letras douradas, acrescentando que se tratava de uma princesa. Carregaram o caixão até o topo da montanha e a velaram ininterruptamente, revezando-se para que ela não ficasse sozinha. Por muito tempo, Branca de Neve ficou intacta no caixão, sem que nada alterasse sua aparência. Até que um dia, um príncipe apareceu na casa dos anões. Ele tinha visto Branca de Neve e assim lhes disse: por favor, deixem-me levar este caixão. Darei a vocês o que quiserem. Mas os anões protestaram: não entregaríamos a você, nem por todo o ouro do mundo. Peço-lhes então que o façam de graça. Venero essa jovem como minha bem-amada e não posso mais viver longe dela. Ao ouvir tais palavras, os bondosos anões emudeceram e entregaram-lhe o caixão. Os lacaios do príncipe colocaram o caixão nos ombros e o carregaram. Mas um dos carregadores tropeçou numa raiz e o solavanco fez Branca de Neve expelir o pedaço da maçã que ficara entalado em sua garganta. Livre do naco envenenado, ela abriu os olhos, levantou do tampo de vidro e se ergueu. Voltara à vida. Onde estou? Perguntou ela. Perto de mim, respondeu o príncipe todo feliz. Ele lhe contou o que havia acontecido. Depois disse: amo você mais que tudo no mundo. Venha comigo ao castelo de meu pai. Lá nos casaremos. Branca de Neve se apaixonou e o seguiu. As notícias foram preparadas com grande pompa. Era um casamento da nobreza, para o qual também foi convidada a Rainha Má. Ela vestiu seu melhor vestido e perguntou ao espelho: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? O espelho então declarou: senhora rainha, aqui sois a mais bela, mas a jovem soberana é 1000 vezes mais bonita. A horrível mulher deu um grito de fúria. Primeiro ela pensou em não ir ao casamento, mas a inveja a torturava. Tinha de ver a jovem rainha. Ao entrar no castelo, reconheceu Branca de Neve e o medo a precou no lugar. Ela perdeu o fôlego e caiu de costas, morta no chão. E o príncipe e Branca de Neve foram felizes